Oi, oi turma, vamos começar mais uma aula de História e dessa vez o vídeo vai ser sobre a segunda parte sobre a história da Grécia Antiga e nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre as cidades de Atenas e Esparta. Muito bem, a origem da polis de Atenas é um tema obscuro. Pouco se sabe a respeito de sua história antes do fim do século 7 a.C. Sabemos que havia na época micênica um palácio no sítio da cidade, que tal palácio, menor do que os palácios da região do Peloponeso, não foi destruído como os demais. Atenas então foi uma das poucas regiões micênicas que continuaram ocupadas sem interrupção por todo o período posterior à decadência desta civilização. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência e no período homérico sua influência já se estendia em toda a Ática. Na sociedade ateniense, quem estava no topo da hierarquia eram os eupátridas, que eram os bem-nascidos, os grandes proprietários de terras. Abaixo deles estavam os pequenos agricultores chamados de georgóis. Mais abaixo temos o pequeno grupo de artesãos e comerciantes que eram chamados de demiurgos. E abaixo, na base da hierarquia ateniense, estavam os tetas, que eram os mais pobres e marginalizados, e também os servos. Abaixo deles também estavam os estrangeiros, chamados de metecos, e os escravos, que eram geralmente adquiridos em guerras. Por muito tempo, entre os séculos 9 a 6 a.C., Atenas viveu sob o regime aristocrático. A terra estava nas mãos de poucos, os eupátridas, que em grego significa o que tem bons pais. Os pobres, em geral pequenos camponeses e artesãos, passavam por grande penúria e, endividados, tendiam à escravidão por dívidas. Já vimos que a colonização foi um expediente criado para resolver o problema agrário de terras, mas as reivindicações pela abolição das dívidas camponesas e do fim da escravidão dos insolventes permaneceu como um foco de conflitos na polis. O ateniense Drácon, um personagem lendário, teria sido então legislador, estabelecendo um código de leis para minimizar essa crise social. O código de Drácon, extremamente rígido, e daí vem o termo draconiano, que é usado até hoje para referir-se a uma lei muito dura, teria sido então feito por volta do ano de 620 a.C. Desse código de leis só foi encontrada uma reprodução posterior. Certamente representou um avanço, pois tornou as leis conhecidas e aplicáveis a todos, mas não acabou com a hegemonia dos aristocratas, que continuaram a dominar a vida política. Por isso, nem os problemas nem a ameaça de uma guerra civil acabaram. Os atenienses então recorreram a outro legislador, que apesar de ser aristocrata também, era bem visto por todos, que era o Solon. A tradição então conta que Solon foi encarregado em 594 das leis e da reforma em Atenas. De fato, Solon empreendeu uma série de reformas que regulamentaram o estatuto da polites ateniense, ou seja, de sua política. O legislador Solon favoreceu o desenvolvimento econômico da indústria e do comércio, cancelou as dívidas dos cidadãos mais pobres e acabou com o sistema de escravidão por dívidas. Ele também conferiu mais poder à Assembleia Popular dos Cidadãos, chamada de Eclésia, e vinculou os direitos políticos às fortunas e não mais ao privilégio de sangue ou a ligações familiares. Se por um lado somente os cidadãos mais ricos podiam se tornar arcontes, ou seja, magistrados políticos, por outro, todos os cidadãos passaram a ter o direito de participar da Eclésia. Solon teria instituído também um novo conselho, a Boulé, cujo nome em grego remete à troca de ideias, e um tribunal popular chamado de Eilieia. Mais tarde, no século V a.C., essas instituições, que no começo não eram tão importantes, iriam se sobrepor ao poder dos arcontes, fazendo com que Atenas caminhasse mais alguns passos em direção à sua futura democracia. Entre os anos então de 560 a 527, Atenas viveu sob a tirania de Pisístrato, um aristocrata que se opôs à oligarquia dominante, contando com grande apoio popular. Pisístrato governou de modo absoluto e sob seu governo e o de seus 2 filhos, Atenas conheceu um notável desenvolvimento cultural e econômico, o que provavelmente explica o crescente enfraquecimento do poder aristocrático. Além disso, Pisístrato encomendou a transcrição da Ilíada e da Odisseia, até então apenas transmitidos oralmente, falando, o que fez com que os poemas chegassem até nós. Esse tirano confiscou grandes domínios de aristocratas que lhe faziam oposição e ampliou o número de pequenos proprietários, construiu grandes palácios
e favoreceu a cultura e o crescimento econômico ateniense. No tempo de Clístenes foi criado o ostracismo, procedimento legal votado pela Eclésia que levava ao exílio por 10 anos um cidadão considerado perigoso para a liberdade dos cidadãos. Escrevia-se o voto em cacos de cerâmica, chamado de ostrakon, de que deriva o nome ostracismo, que foi uma instituição muito importante, principalmente por evitar o ressurgimento de guerras civis ou do poder concentrado numa pessoa só. Em Atenas, a democracia atingiu seu pleno desenvolvimento no tempo de Péricles, que praticamente liderou a cidade como estratego e orador. Nessa época, os cargos políticos ligados à redação das leis e sua aplicação tornaram-se legalmente acessíveis a todos os cidadãos, e palavras como justiça e liberdade passaram a ser referências importantes no imaginário ateniense. Entre 440 e 432 a.C., Péricles comandou a construção de diversos edifícios monumentais da cidade, que se tornou o centro artístico, econômico e intelectual da época. Ou seja, graças ao poder exercido sobre as 200 polis, a elas vinculadas pela Liga de Delos e aos impostos que tais cidades lhe pagavam anualmente, o regime democrático ateniense pôde se desenvolver plenamente. O termo democracia, então, é um conceito surgido na Grécia Antiga. Por cerca de um século, a partir de meados do século V a.C., Atenas viveu essa experiência política. A democracia ateniense era direta, ou seja, todos os cidadãos podiam participar da eclésia, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos na ágora, na praça pública. Mas devemos deixar bem claros quais eram os limites da democracia ateniense. Eram considerados cidadãos apenas os homens adultos, mais de 18 anos, nascidos de pai e mãe atenienses. Democracia é o nome que se dá ao governo da maioria. Demo quer dizer justamente povo e kratos vem de poder. Só que a democracia ateniense é diferente da noção de democracia que temos atualmente. Ela era direta, não participativa, ou seja, não era geral para todos e era também escravista. Clístenes reorganizou a população dividindo-a em 10 tribos. Cada tribo enviava 50 representantes para Bulé, cujo número foi aumentado para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 meses. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, chamada de Eclésia. Só as pessoas com esses atributos eram considerados cidadãos da polis. Os cidadãos tinham 3 direitos essenciais: liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar nas assembleias. A eclésia se reunia normalmente 10 vezes por ano, mas para cada uma dessas vezes haviam mais 3 encontros extraordinários. As sessões começavam ao raiar do sol e terminavam no final do dia. Qualquer cidadão ateniense tinha o direito de pedir a palavra e ser ouvido. As propostas da eclésia então eram enviadas a Bulé, onde eram comentadas e emendadas, retornando então para serem aprovadas pela Assembleia. A votação se dava levantando-se o braço. Embora todos os cidadãos tivessem o direito de falar na Assembleia, eram somente os oradores, na prática, que faziam uso da palavra, pois a população com mais prestígio se reduzia de fato a uma minoria de cidadãos que tinha a possibilidade de assistir regularmente às sessões, dirigidos por alguns homens mais influentes. Em Atenas havia 2 tipos de leis que tinham que ser respeitadas: as leis divinas, chamadas de themis, dadas pela tradição, que não podiam ser alteradas pelos homens, por exemplo, como parricídio, matar os pais, incesto e outras coisas assim. E havia também as leis feitas pelo ser humano, que todos conheciam e eram reproduzidas por escrito em inscrições monumentais para que todos pudessem ver. As leis, uma vez aprovadas, deveriam se aplicar a todos. Os que haviam votado contra ainda podiam sair da cidade, ou seja, podiam deixar de ser cidadãos. Mas uma vez ficando, tinham de obedecer às decisões da maioria. Isso é uma democracia. Lei nesse sentido era nomos. O nomos é a lei humana, racional, tem uma lógica e pode ser modificada pela decisão racional dos cidadãos reunidos em assembleia. A partir do ano de 395 a.C., os cidadãos que participavam das assembleias também passaram a ter o direito de receber um pagamento por sua presença lá. A ideia era que os cidadãos de menos posses, menos dinheiro, que trabalhavam para garantir o seu sustento, pudessem assistir às reuniões e usufruir os direitos políticos, do mesmo modo que os mais abastados, os mais ricos.
Vamos parar para refletir sobre essa questão. Uma democracia direta que chega a pagar seus cidadãos para exercerem o poder político. Só é imaginável em estados pequenos e com recursos econômicos, ou seja, com dinheiro suficiente para proporcionar aos seus cidadãos disponibilidade e tempo livre, não é mesmo? Em Atenas apenas tinham direitos integrais os cidadãos. Calcula-se mais ou menos que em 431 havia mais de 300 mil habitantes na Ática, região de Atenas. Nesse total, os cidadãos não eram a maioria da população. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político. Segundo a mitologia grega, as mulheres atenienses perderam o direito de cidadania porque, quando na fundação da polis, elas haviam votado em Atena, deusa da sabedoria, para nomear a cidade. Então, para apaziguar a ira do furioso deus Poseidon, deus dos mares, foram condenadas a viver à sombra de seus amantes e maridos. O fato é que na Grécia Antiga, com exceção de Esparta, as mulheres não tinham direitos políticos ou civis, isso é, não eram cidadãs. Esse mito era uma maneira de justificar o patriarcalismo de Atenas. Os estrangeiros que moravam em Atenas, chamados de metecos, além dos impostos, eram obrigados a pagar uma taxa especial e também prestavam serviço militar. Os escravos atenienses eram em sua maioria prisioneiros de guerra, gregos ou bárbaros e seus descendentes considerados basicamente como instrumentos vivos. A Guerra do Peloponeso, conflito que opôs Atenas e Esparta, pôs fim a esse período clássico da democracia ateniense. Ao fim dessa guerra, em 404 a.C., Atenas sofreu um golpe de estado, que colocou no poder 30 oligarcas, os chamados 30 tiranos, que mesmo tendo sido logo expulsos, abalaram o regime democrático ateniense, já frágil economicamente após sua derrota para Esparta. Vamos falar agora um pouco de Esparta então. O estudo da polis de Esparta é mais complexo do que o de Atenas. Podemos conhecer um pouco da história de Esparta com o auxílio da arqueologia, pois os documentos textuais antigos não nos permitem entrever muita coisa. Uma característica da documentação textual sobre Esparta é o fato de ter sido elaborada, mais das vezes, por pessoas que não estiveram na cidade, e dela só tinham informações indiretas. Segundo a tradição, os dórios invadiram a Lacônia e fundaram uma cidade, Esparta, no século IX a.C. Conquistaram ainda após muitos combates toda a Lacônia e a Messênia, no século VIII, transformando as populações conquistadas e seus descendentes numa espécie de servos chamados de ilotas, termo que significa aprisionados. Os conquistadores dórios tornaram-se proprietários de terras e cada espartano adulto tinha um lote de terras próprio cultivado por famílias de ilotas. Os ilotas eram obrigados a dar aos espartanos uma porcentagem dos frutos da terra, normalmente a metade, como se fossem meeiros. Esses ilotas não eram escravos, pois não eram de fato propriedade dos espartanos. Eles formavam uma comunidade à parte, embora sem direitos legais. Podiam, por exemplo, ser mortos por um espartano sem que este sofresse qualquer punição pelo assassinato. Apenas os espartanos pertenciam ao grupo dos iguais, dedicavam-se a assuntos da cidade e da guerra e eram sustentados pelo trabalho dos ilotas. Esparta se tornou então uma máquina de guerra e no mundo grego somente Atenas, com sua força militar composta não somente por seus hoplitas, mas também pelas forças aliadas de que dispunha, podiam lhe fazer frente. E as duas polis modelares no mundo grego por seu poder e sua riqueza acabaram por se enfrentar após sua vitória comum contra os persas. A rivalidade entre Esparta e Atenas culminou na Guerra do Peloponeso, que dividiu o mundo grego entre as duas. Esparta era governada por um pequeno número de dirigentes que compunham a Gerúsia, uma espécie de conselho e tribunal supremo. A Gerúsia, em grego, conjunto de velhos, era composta pelos dois reis de Esparta, ao que parece originários das duas famílias rivais mais poderosas da cidade, e mais 28 anciões chamados de gerontes, escolhidos entre os nobres de nascimento com mais de 60 anos. Uma idade que era bastante considerável avançada para a antiguidade grega, cuja expectativa de vida não ultrapassava dos 50. Os gerontes então ocupavam o cargo vitaliciamente, ou seja, para toda a vida após terem sido eleitos por aclamação da Assembleia dos Homens Adultos da cidade. Essa Assembleia, cujos poderes não parecem ter sido muito grandes, também elegia por aclamação os 5 éforos, uma espécie de prefeito que permanecia no cargo por um ano.
Na verdade, as decisões da Assembleia na forma de leis eram manipuladas para que os interesses de um pequeno grupo de cidadãos mais poderosos e influentes prevalecessem. Os espartanos ou esparciatas eram os descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. Abaixo deles estavam os periecos, considerados os homens livres, descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória. Sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Já os ilotas era composta pela esmagadora maioria de escravos, servos, descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória. Dentro da política espartana podemos destacar o eforato ou Conselho dos 5 Éforos, que agiam como vigilantes dos reis. Era um órgão executivo do governo espartano. Faziam a fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. Dentro da política espartana também temos a diarquia, que tinham 2 reis. Um exercia função religiosa e o outro exercia função militar e jurídica. Também tinha a Gerúsia, a Assembleia de Anciões, que faziam as legislações de Esparta. E tinha também a Ápela, a Assembleia de Cidadãos, que poderiam eleger membros da Gerúsia e ratificar suas decisões. Todos os cidadãos de Esparta, os esparciatas, eram guerreiros, sendo proibidos por lei de exercer atividades que entrassem em conflito com a atividade militar. No mundo antigo, as guerras eram sazonais, ou seja, ocorriam normalmente no verão. Durante o resto do ano, os esparciatas viviam mobilizados em acampamentos militares. Sempre em exercícios militares e mesmo para dormir, não largavam suas armas. Os guerreiros espartanos batalhavam a pé, formando fileiras chamadas de falanges. Ao som de flautas e coros, as falanges avançavam em formação cerrada contra o inimigo como se fosse um muro de escudos, movimentando lanças afiadas. A educação espartana era muito rígida. Desde a mais tenra infância, os meninos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o seu corpo como para o seu espírito, de maneira a se tornarem homens muito resistentes. Daí a se usar até hoje o adjetivo espartano para designar a sobriedade, o rigor e a severidade. Eles passavam seu tempo treinando para a guerra. Para aprender a suportar a dor, os meninos eram chicoteados até sangrarem e eram ensinados a serem cruéis desde garotos. Os jovens deviam obedecer às ordens dos mais velhos sem resistência e só podiam falar quando alguém mais idoso permitisse. Como eles falavam pouco, os espartanos o faziam com extrema concisão. E esse tipo de fala é chamada até hoje de lacônica, ou seja, a pessoa que fala pouco. Quando o bebê nascia, conforme o costume, o pai levava o recém-nascido até os anciões para ser avaliado. Se a criança fosse considerada forte e saudável, era permitido que sua família o criasse. Senão, o bebê era jogado de um despenhadeiro. Aos 7 anos, todos os meninos deixavam suas mães e eram reunidos e divididos em unidades ou tropas, passando a viver em conjunto sempre. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. O mais veloz e mais valente nos exercícios militares tornava-se então o líder dessa unidade e os demais deviam obedecê-lo, assim como aceitar as punições que ele estabelecesse. Os rapazes aprendiam a ler e a escrever, mas apenas o necessário ao objetivo de se tornarem bons soldados, disciplinados e submissos, concentrando-se no aprendizado de guerreiro.
Quando chegavam à adolescência, suas provações aumentavam. Eram obrigados a andar descalços e nus para ganharem bastante resistência. Eles só se banhavam com água fria, mesmo nos invernos rigorosos, e dormiam em camas de junco feitas por eles mesmos. Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. Aos 20 anos, o rapaz era considerado adulto e aos 30 podia se casar, adquirindo certos direitos políticos e um pouco mais de independência. Mas só aos 60 anos então era liberado de suas obrigações militares para com o Estado e desmobilizado do exército. Os maiores frutos desse sistema foram a disciplina, por um lado, e a falta de criatividade, por outro, o não desenvolvimento das artes e da indústria e a estagnação de tudo, enfim. Porém, Esparta formou um exército muito poderoso, o que acabou por fazer com que esta cidade se tornasse uma grande potência no contexto das polis gregas. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.